Olá pessoal, aqui é o Max. Novamente a gente está aqui com nossa websérie FIIs com altos dividendos que batem a taxa Selic. Essa websérie é para responder uma pergunta de um seguidor do canal que me perguntou: Max, será que vale a pena você continuar investindo em fundos imobiliários com uma taxa Selic de 13,75 ao ano? Será que não seria melhor voltar para renda fixa? Então essa websérie para dizer para ele, porque a outra pergunta que ele me fez foi exatamente: será que existe algum fundo ainda que pagam acima da taxa Selic? Então a gente fez uma pesquisa e trouxe 10 fundos nessa websérie FIIs com altos dividendos que batem a taxa Selic para responder a este investidor, a esse seguidor do canal. Então pessoal, este é o top 2. É o segundo fundo que mais bateu a taxa Selic. Lembrando que esse tem uma surpresa desse fundo, que ele também está na faixa de R$10, mas vocês vão ver que alguns sites ainda não atualizaram esse desdobramento das cotas, então você fica meio assustado quando vê o dividend yield do fundo no site. Mas fique tranquilo que a gente vai explicar tudo certinho para vocês. Então pessoal, se você gosta desse tipo de conteúdo, entre aqui no nosso canal. Olha que coisa maravilhosa. Se inscreva aqui no nosso canal e não esqueça de partilhar o vídeo com mais pessoas e também ative o sininho para receber novas notificações e acompanhe também a gente no Instagram e no Facebook para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Então pessoal, já na tela do meu computador aqui no RI do fundo, o ARI 11, isso mesmo, o ARI 11, que é um fundo também de papel. Ele investe em papéis, em CRIs, então vários CRIs. Aqui o RI do fundo tem também bem detalhado de forma simples, mas também, por exemplo, artigos e notícias sobre o ARI, o comitê de crédito. Então você dá um clique aqui e veja os documentos, prospecto, tudo certinho. Então, de forma simples, mas tudo que você precisa está aqui, fácil para você baixar ou para você fazer sua leitura, os informativos, os relatórios, tudo certo para você, os resumos gerenciais, tudo certinho. Então, teoricamente não é um RI assim cheio de muitas coisas como os CRIs de outras gestoras, mas tem tudo que você precisa aqui no RI. Entra aqui no Fale Conosco, cadastre o seu e-mail e assim você vai receber todas as informações do fundo. Então o ARI 11 é o top 2, é o segundo que mais bateu e bateu com força a taxa Selic. Então não se assuste porque ele bateu com força, é o fundo que está em segundo lugar que mais bateu a taxa Selic. Esse é o nono fundo da série de 10, esse é o nono e o segundo que bateu a taxa Selic no índice aí que a gente está classificando do 10º ao primeiro. Este é o segundo. Então vamos direto ver alguns dados fundamentalistas deste fundo, mas não se assuste nos dados fundamentalistas, a gente vai explicar tudo certinho para vocês. Aqui a gente vê que a liquidez diária do fundo é altíssima, 60 mil negociações diárias, pagou no último mês aí um rendimento de R$1,31, o que dá um dividend yield de 1,43%. Então só com esse dividend yield aqui já ia bater a taxa Selic tranquilamente. Aqui o patrimônio dele não é tão alto, é um fundo novo no mercado, então ele não tem um patrimônio muito alto. Ele tava com uma cota, estou dizendo tava porque ele fez um desdobramento e eu vou explicar para vocês, porque peguei o fato relevante lá no RI do fundo para explicar para vocês. Então ele estava com seu valor patrimonial de 93,55 e o valor hoje no mercado não é esse também, então tem alguns dados desatualizados aqui no Funds Explorer e também isso aqui não está valendo, então não vale a pena falar sobre isso aqui, sobre o VP dele, tá totalmente desatualizado. Então lembrando, só os dividendos aqui não está desatualizado, está atualizado, ele vem pagando isso mesmo e agora em agosto vai pagar ainda R$1 e referente ainda ao mês de julho ainda não traz aqui também, então está totalmente desatualizado. Vamos dar uma olhada aqui no fato relevante.
antes de dizer se ele bateu ou não bateu a taxa Selic. Olha só a queda que ele teve. Então ele vinha mais ou menos na casa de 100, chegou aqui no dia 9, exatamente no dia 8/8, ele estava custando 88 e alguma coisa, 88,6, 88,6, e aí despencou para 8 e alguma coisa, 8,75, porque aqui então houve o desdobramento. Só para vocês entenderem melhor, vamos dar uma olhada no fato relevante que a gestora disponibilizou aqui no mercado para que vocês possam analisar. Então a gestora publicou esse fato relevante, dizendo que aqui vou ler tal qual como está aqui para vocês entenderem tranquilamente. Em linha com a consulta formal realizada em 13 de julho de 2022 e no termo de apuração publicado nessa data, os cotistas detentores de 5,62% da totalidade das cotas emitidas, que perfazem a maioria dentre os cotistas detentores de 7,77% da totalidade das cotas emitidas pelo fundo, que se manifestaram, aprovaram o desdobramento das cotas do fundo. Então, uma maioria foi aprovada aí, então, o desdobramento das cotas do fundo. Então, sendo assim, depois do desdobramento, para cada cotista existente serão atribuídas aos respectivo titular 9 novas cotas, totalizando 10 cotas. Ou seja, vai ser integralizado, ou foi integralizado no dia 11 de agosto de 2022. Então, foi exatamente esse desdobramento que aconteceu. Se você colocar para a gente ver se ele bateu a taxa Selic aqui no site Status Invest, você vai ver que é absurdamente no go, não dá para entender um dividend yield nessas alturas de 174,80%. Realmente é estrondoso, mas esse dividendo aí não é verdadeiro. Antes disso ele tinha um dividendo yield aí de 17,89%. Então ele bateu, ele tinha um dividend yield de 17,89%, então bateu também a taxa Selic. Então por isso que ele é top 2, está em segunda posição, está na segunda posição dos fundos que batem a taxa Selic. Vamos dar uma olhada no relatório dele. O relatório dele também está completinho, bem detalhado, muito fácil de você analisar. E aqui ele mostra então o portfólio composto majoritariamente aí de IPCA, CDI e IGPM. Está bem diversificado. Aqui ele mostra a característica do portfólio de CRI. CDI 3,31%, IGPM 12,50%, e IPCA, que ele está mais posicionado, de 70, quase 78, 70 e quase 74% tá em IPCA. Aqui ele mostra algo que alguns não mostraram, como que estão os contratos do fundo. Tem quase 2% em high grade e mini grade, 11%. E 75,89% high yield. Então é um fundo de alto risco. O high yield, ele investe em empreendimentos que têm mais risco. Então se você vê aí no canal, a gente já falou sobre esses dois tipos de fundo, o high yield e o high grade. Se você vê esses nomes em inglês, você logo vai saber que high yield é investimento de alto risco, de um risco maior. E high grade é um investimento que tem um risco menor, mas mesmo assim também tem os riscos. Então aqui ele mostra como está bem diversificado aqui em 2,35% em multipropriedades. Em incorporação ele tem aí, a maioria está em incorporação, 43,53%. Em loteamento ele tem 18,13% e corporativos ele tem 25,38%. E aqui outros dados importantes que ele tem aqui, mostrando os dados mais fora do gráfico, para você ficar mais tranquilo na hora de analisar. Gostei muito que ele mostra no gráfico e mostra aqui também de forma específica aqui a concentração por indexador, concentração por rating e concentração por segmento. Então
um relatório muito bem detalhado, um relatório muito completo. Aqui ele mostra de forma por classe de ativo, então 89,89% está em CRIs, 5,46% está em cotas de outros fundos imobiliários e 5,15% ele tem em caixa aí para outras aquisições ou para realmente administrar melhor aí o fundo. Isso é muito bem detalhado, gosto de ver relatórios assim com detalhes de gráficos e também mostrando as porcentagens de forma bem detalhada. Então aqui ele mostra a característica dos ativos, quais são os tipos de ativo, bem diversificado entre IGPM, IPCA e CDI. Aqui da mesma forma também um relatório muito completo. Se você vem aqui para olhar esse relatório, você vai surpreender com todos os detalhes que a gestora coloca aqui para o investidor fazer todo o seu análise tranquilamente. Uma coisa que a maioria não traz é exatamente isso aqui, a distribuição por IPCA, um gráfico mostrando então como que está distribuído por IPCA cada empreendimento do fundo, cada ativo do fundo. Aqui ele está mostrando quantos por cento tem de forma gráfica e também de forma de tabela aqui do lado direito. Então isso é muito bom para analisar, e também a distribuição por CDI+, e aí são os dados importantes aqui, a carteira, como a maioria traz esses dados aqui, então ele também traz esses dados mais ou menos aqui por colunas e linhas, e aí você consegue ver então o ticker do ativo, o estado que tem esse ativo, a quantidade, o vencimento e a alocação, o valor desse ativo. Então está muito bom, muitos gráficos, muitos detalhes para quem gosta de ver no detalhes do gráfico de pizza, gráfico de barra e outros gráficos importantes. Distribuição por região, região geográfica, distribuído mais na costa brasileira, como vocês podem ver aqui, praticamente a costa brasileira, o fundo tem então ativos aqui espalhados pela costa brasileira. E outros dados importantes você pode olhar aqui para não ficar muito grande, realmente é muito completo o relatório da gestora, então tem muitos dados importantes aqui do ARI 11, então se você quer conhecer um pouco mais ou quer investir no ARI 11 ou quer conhecer antes de começar a investir, baixa o relatório, vai lá no RI do fundo, baixa o relatório e pode fazer sua análise tranquilamente. Aqui é a comparação com o CDI e o IPCA e a cota mais dividendos do fundo, como vocês podem ver, aí é essa parte mais, esse azulzinho mais escuro aqui é a cota mais o dividendo do fundo. E isso, pessoal, então era esse nono vídeo aqui, o segundão, batendo o segundão. Ele é o segundo na lista que a gente trouxe para vocês nessa websérie aqui. Essa websérie muito importante para quem gosta de investir em fundos que batem a taxa Selic. Então, nessa websérie, fundos com altos dividendos que batem a taxa Selic, o ARI é o segundo, o ARI 11 é o segundo. Então, pessoal, era mais ou menos isso que eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado, tá gostando da websérie. Se vocês estão curtindo a websérie, vem aqui no nosso canal, deixa aquele likezão para o YouTube entender que o conteúdo é de qualidade, que o conteúdo é educacional e é relevante para mais pessoas. Partilhe os nossos vídeos com outras pessoas e não esqueça de ativar o sininho para receber novas notificações. E inscrevam no canal e acompanhem também a gente no Instagram e no Facebook para que juntos possamos ajudar o Brasil a investir com segurança e sucesso. Aquele abraço, fique com Deus e até a próxima!